os imperadores mais cruéis de Roma. Um deles matou a própria mãe, outro transformou execuções em espetáculo, e houve um imperador que ordenou o massacre de milhares de pessoas apenas por vingança. Nero. Quando Nero assumiu o trono em 54 d.C., tinha apenas 16 anos. Nos primeiros anos de governo, era orientado por conselheiros experientes e parecia destinado a ser um bom imperador. Mas tudo mudou. À medida que concentrava poder, Nero passou a enxergar inimigos por todos os lados. Entre as vítimas estavam antigos aliados, sua primeira esposa, Otávia, e sua própria mãe, Agripina. Segundo os cronistas romanos, Nero primeiro tentou assassiná-la, usando um barco preparado para afundar durante uma viagem. O plano fracassou. Agripina conseguiu escapar nadando até a costa. Dias depois, soldados foram enviados para concluir o assassinato. Outro episódio marcante aconteceu após o grande incêndio de Roma, em 64 depois de Cristo. Embora nunca tenha sido provado que Nero provocou o incêndio, ele culpou os cristãos pela tragédia. Milhares foram presos, torturados e executados em espetáculos públicos. Foi assim que Nero entrou para a história como um dos símbolos da tirania romana, Calígula. Se Nero ficou conhecido pela crueldade, Calígula ganhou fama pela imprevisibilidade. Seu governo começou de forma promissora. O povo comemorava sua chegada ao poder, mas poucos meses depois, tudo mudou. Após uma grave doença, os relatos descrevem um imperador cada vez mais violento e instável. Calígula mandava executar pessoas por motivos banais, humilhava senadores, confiscava riquezas e tratava a política como um jogo. Uma das histórias mais famosas afirma que pretendia nomear seu cavalo, Incitatus, para um dos cargos mais importantes de Roma. Embora muitos historiadores considerem esse episódio uma sátira política, ele representa perfeitamente a imagem que Calígula deixou para a posteridade. Seu reinado terminou em apenas 4 anos. Ele foi assassinado por membros da própria guarda pretoriana. Caracalla dividiu o trono com seu irmão, Geta. A convivência durou poucos meses. Os dois se odiavam. Na tentativa de reconciliá-los, a mãe marcou um encontro entre os irmãos. Foi uma armadilha. Durante a reunião, soldados leais a Caracalla invadiram o local e assassinaram Geta diante da própria mãe. Mas aquilo foi apenas o começo. Caracalla iniciou uma enorme perseguição contra qualquer pessoa ligada ao irmão. Milhares morreram. Anos depois, durante uma visita à cidade de Alexandria, ouviu piadas sobre sua família. Fingiu aceitar a situação. Convidou líderes locais para uma cerimônia. Quando todos estavam reunidos, ordenou que o exército atacasse. O massacre foi tão grande que até cronistas romanos demonstraram horror. Cômodo. Se existisse um imperador obcecado por si mesmo, provavelmente seria Cômodo. Filho de Marco Aurélio, um dos governantes mais respeitados da história romana, ele preferia ser visto como um herói das arenas. Vestido como Hércules, entrava no Coliseu para lutar. Mas havia um detalhe: seus adversários não tinham qualquer chance de vencer. Gladiadores eram obrigados a perder de propósito. Animais eram acorrentados ou feridos antes dos combates para que o imperador parecesse invencível diante da multidão. Enquanto isso, o povo romano pagava a conta. Fortunas eram gastas apenas para alimentar o ego de Cômodo. Quem ousava criticá-lo podia ser acusado de traição. Diversos senadores foram executados e muitos outros perderam suas riquezas. No fim do reinado, Roma já não era governada por um imperador. Era governada pela vaidade de um homem que acreditava ser um deus. Domiciano. Domiciano enxergava conspirações em todos os lugares. Bastava um boato, uma denúncia anônima, ou simplesmente despertar a desconfiança do imperador. Era o suficiente para perder a vida. Durante seu governo, senadores, filósofos e oficiais do exército foram presos, exilados ou executados. Ele incentivava delatores, pessoas que denunciavam vizinhos e colegas em troca de recompensas. O medo tomou conta da elite romana. Ninguém sabia quem seria o próximo acusado de conspirar contra o imperador. No final, sua paranoia se voltou contra ele. Funcionários do próprio palácio organizaram um complô e Domiciano foi assassinado dentro de seus aposentos. Diocleciano. Se existe um imperador lembrado por transformar uma perseguição em política de Estado, esse homem foi Diocleciano. Quando chegou ao poder, em 284 d.C., Roma enfrentava uma das maiores crises de sua história. O império estava dividido por guerras civis, invasões e uma economia em colapso. Diocleciano conseguiu restaurar a ordem,
reformou o exército, reorganizou a administração e fortaleceu as fronteiras. Mas seu legado também ficou marcado por um dos episódios mais violentos da história romana. Em 303 d.C., convencido de que o crescimento do cristianismo ameaçava a unidade do império e os antigos deuses de Roma, ele deu início à maior perseguição contra os cristãos já registrada. Igrejas foram destruídas, livros sagrados foram queimados em praça pública, cristãos perderam cargos, propriedades e direitos civis. Quem se recusasse a fazer sacrifícios aos deuses romanos podia ser preso, torturado ou executado. Milhares de pessoas morreram durante esse período, que ficou conhecido como a Grande Perseguição. Embora as estimativas variem, historiadores concordam que foi a mais intensa campanha de repressão religiosa promovida por um imperador romano. Curiosamente, poucos anos depois da abdicação de Diocleciano, o cenário mudou completamente. O imperador Constantino legalizou o cristianismo e, algumas décadas mais tarde, a religião se tornaria oficial do Império Romano. Maximino Trácio. Maximino Trácio era um gigante. Algumas fontes antigas afirmam que media mais de 2 metros de altura, embora isso provavelmente seja um exagero. Sua fama como soldado o levou ao trono, mas, como imperador, governava apenas pela força. Para financiar guerras constantes, aumentou impostos de forma brutal. Quando cidades se recusavam a pagar, confiscava propriedades e mandava prender seus líderes. Qualquer suspeita de conspiração era respondida com execuções. Até senadores influentes passaram a ser eliminados sem julgamento. O terror foi tão grande que várias províncias se rebelaram ao mesmo tempo. Em 238 d.C., enquanto tentava sufocar uma dessas revoltas, seus próprios soldados, cansados da fome e da guerra, o assassinaram dentro do acampamento militar. Grande parte do que sabemos sobre esses imperadores foi escrita por historiadores da época, muitos deles ligados à elite romana e, em alguns casos, inimigos políticos desses governantes. Isso significa que alguns relatos podem ter sido exagerados. Mesmo assim, existe um consenso de que os homens desta lista realmente ficaram marcados por governos violentos, perseguições e decisões que chocaram até mesmo os padrões da Roma antiga. Roma foi responsável por algumas das maiores conquistas da humanidade. Construiu estradas, cidades, aquedutos e um império que mudou a história do mundo. Mas também colocou no poder homens que governaram pelo medo, imperadores que acreditavam que qualquer ameaça deveria ser eliminada, que transformaram execuções em espetáculo e que deixaram um legado de violência lembrado até hoje. Embora parte dessas histórias possa ter sido ampliada pelos cronistas da época, elas continuam servindo como um retrato de como o poder absoluto pode transformar até mesmo os maiores governantes. E para você, qual desses imperadores foi o mais cruel? Existe algum que deveria estar neste vídeo? Escreva sua opinião nos comentários.